Boa noite, eu me chamo Otávio e o que vi naquele quarto de hotel é algo que eu jamais esperava ver na minha vida. Já passei dos 40 e sempre trabalhei na estrada, mas depois daquele evento, nunca mais tive coragem de dormir fora de meu carro nas noites em que eu estava a trabalho. Era uma noite fria de inverno e, exausto após dirigir por 8 horas, tudo o que eu queria era um teto para dormir. O hotel à beira da rua parecia ser a resposta para minha busca. Seu exterior modesto não transmitia sinais de extravagância, mas eu estava disposto a aceitar qualquer lugar que oferecesse uma cama confortável. Ao entrar no saguão do hotel, sua atmosfera silenciosa me engoliu. Não havia uma viva alma ali, como se todo o prédio aguardasse pacientemente há semanas por uma visita que não vinha. Tentei chamar a atenção, bati palmas, toquei o sino diversas vezes. Nada. Sufocado por todo aquele vazio e quietude e tomado pelo cansaço, peguei uma chave pendurada qualquer e deixei algumas notas sobre o balcão. Subi as escadas em direção ao meu quarto, esperando encontrar algum consolo para minha exaustão. A porta se abriu para um espaço modesto, mas a promessa de descanso me acolheu. Me deitei na cama, deixando que o esgotamento tomasse conta de mim. No entanto, o repouso foi breve. Batidas interromperam minha tranquilidade, ecoando pela porta do quarto. Na primeira vez, acreditando que pudesse ser algum funcionário do hotel vindo me repreender por minha atitude, abri, mas não havia ninguém em todo o corredor. Quando meu sono foi interrompido pela segunda vez, me levantei e fui até a porta mais uma vez. Mas novamente, meus olhos encontraram apenas uma vastidão de silêncio e vazio. Indignado por achar que alguém estivesse tentando me pregar uma peça ou atazanar meu sossego, procurei pelos corredores de todo o andar na esperança de encontrar o engraçadinho. Mas não ouvi um ruído sequer, nem de dentro dos quartos, que pudesse denunciar sua presença. Mesmo furioso, voltei a me deitar, mas pouco tempo depois fui acordado de novo. Dessa vez decidi ignorar, mas as batidas persistiram. Forcei o travesseiro contra minha cabeça a fim de abafar aquele som irritante. Foi quando repentinamente elas se acentuaram, se tornando mais aceleradas, altas e fortes. Um súbito pavor se instalou em todo o meu ser ao perceber que as batidas não pareciam vir da porta, mas de algum lugar bem mais próximo. Dei uma breve olhada ao redor do quarto, mas não havia nada. Então me levantei e, para minha surpresa, o barulho cessou bruscamente. Fiquei aliviado por alguns segundos, mas por precaução e curiosidade, abaixei e olhei debaixo da cama. O que meus olhos fitaram foi a terrível visão de uma figura tão grotesca que é impossível de ser descrita com palavras, e se contado, o cérebro humano seria incapaz de conceber, como se ela cortasse tanto sua sanidade quanto a própria realidade. Quando sua sinistra boca descomunal emitiu um grito ensurdecedor e cacofônico em minha direção, não pensei 2 vezes e saí o mais rápido que podia dali, capengando e derrubando tudo o que havia pela minha frente sem nem pegar minhas coisas. Corri até o carro e dei graças a Deus por sempre carregar as chaves no bolso quando dormia fora. O metal frio sob mim proporcionou uma pequena sensação de segurança enquanto eu tentava compreender a natureza daquilo que tinha testemunhado. Conforme eu dirigia desesperado, a estrada se estendia à minha frente, levando-me para bem longe daquele hotel sinistro. A cada quilômetro que eu percorria, tudo ia ficando mais claro. Finalmente me dei conta de que eu estava dormindo sobre a cama de alguém que estava tentando me expulsar, pois havia chegado àquele quarto antes de mim. O intruso daquela história era eu. Devido a um sinistro e sobrenatural evento, eu e minha esposa temos dificuldades extremas em passar as férias ou um fim de semana em qualquer lugar que não seja nossa casa. Foi ela quem viveu essa experiência, mas como ela não gosta de recontar esse acontecimento, irei narrar seu relato assustador e comovente como se eu fosse ela. Naquele verão, quando eu ainda era solteira,
decidi curtir minhas férias em uma aventura solitária rumo a uma ilha paradisíaca no Caribe. Eu nunca teria o dinheiro para pagar o preço total daquele pacote, mas como ele estava com um irresistível desconto de 80%, fui impulsionada a explorar algo diferente e luxuoso. Ao chegar na ilha, logo me surpreendi com um hotel em que eu ficaria hospedada. Ele era enorme e tinha uma aparência majestosa visto por fora, mas conforme eu abria a porta, notei que os nativos ao redor me olhavam com desconfiança e espanto, como se ao mesmo tempo me temessem e soubessem de algo que eu não sabia. Ao empurrar a porta dupla, fui tomada por um misto de encanto e confusão ao ver que, apesar da extrema elegância de sua decoração, o lugar continha diversos acessórios natalinos. Seus hóspedes e funcionários, todos com um ar de nobreza medieval, caminhavam para lá e para cá, sempre sorridentes e amistosos, como se estivessem festejando algo muito importante. Embora tudo fosse muito lindo, nós estávamos em fevereiro. Mesmo assim, abstraí aquela exoticidade de minha cabeça e decidi subir até meu quarto para me refrescar após a longa viagem. Como esperado, o interior do quarto era impecável e bem arrumado, exceto pela ausência de um espelho. Intrigada, após sair do banho, usei meu espelho de bolso para me maquiar, pois estava disposta a explorar a ilha e suas maravilhas. Mas quando saí pela porta principal, notei que os nativos ainda me encaravam com receio e até mesmo medo. Por volta das 4 da tarde, ao retornar para o hotel, fui recebida por um ambiente aconchegante e uma culinária exótica. Mas foi aí que percebi que não eram só os quartos. Em todos os cantos do hotel não havia um espelho sequer. Mais apreensiva do que antes, questionei a funcionária da recepção sobre essa peculiaridade. Ela me informou que era proibido ter espelhos no hotel segundo as regras. Insisti e perguntei qual era a lógica por detrás daquilo, mas ela apenas me respondeu que era uma humilde funcionária e não era seu dever questionar ordens superiores. Ainda cismada com aquela ideia estapafúrdia, fui para um canto destacado e sorrateiramente peguei meu espelho de bolso, perguntando a mim mesma o que poderia haver de errado em usar um espelho num hotel. Em um breve instante, durante o ato de guardar o inofensivo objeto de volta em minha bolsa, tive a estranha impressão de ver algo macabro em seu súbito reflexo. Olhei ao redor para me certificar de que ninguém estava me olhando e então o peguei de volta. Foi naquele momento que tive a visão mais chocante e aterradora de minha vida. O reflexo de um homem que se encontrava repousando suas costas contra uma pilastra era uma versão distorcida de si. Suas roupas requintadas refletiam agora trajes simplórios e decadentes, e sua postura imponente se mostrava no reflexo uma de desgaste físico e emocional. E por fim, tudo aquilo que era visível de seu corpo encontrava-se em um estágio avançado de decomposição. Aquele impacto apavorante logo se transformou em um pesadelo tenebroso quando, ao direcionar o espelho ao redor do saguão, descobri que todos ao meu redor refletiam as mesmas imagens cadavéricas. Era como se eu fosse uma intrusa em uma macabra dança dos mortos. Aterrorizada, corri para fora e mirei o espelho na direção de todos que se encontravam nas proximidades do exterior do hotel, sem medir meu desespero. Todos voltaram seus olhares para mim, que apesar de assustados, soavam como um alívio gratificante, pois seus reflexos se mostravam normais como o meu. Ainda eufórica, tentei me aproximar delas pedindo explicações, mas todas se afastaram de mim, mandando que eu ficasse bem longe. Porém, dentre todas aquelas pessoas amedrontadas, uma me acolheu, levando-me para dentro de sua humilde tenda. Era uma senhora de corpo curvado e um olhar gentil, mas cheio de superstição. Ela me contou a terrível história daquele hotel, cujo nome havia sido perdido com o passar dos séculos. Segundo a lenda, no início do século XVI, quando os europeus invadiram as ilhas caribenhas e escravizaram seus antepassados, o povo taíno, eles construíram uma espécie de estalagem na região, aonde, durante a manhã, se reuniam para tratar de negócios. Mas à noite,
realizavam as mais sádicas torturas e outros tipos de abuso que tenho até nojo de pronunciar. Em uma manhã de Natal, durante o dia, os nobres comemoraram em uma festa repleta de bebidas e comidas finas. Mas foi à noite que aquela estalagem se tornou o palco de um massacre hediondo. Todos os escravos foram violentamente sacrificados em nome de mais riquezas e de uma vasta expansão europeia sobre todo o continente americano, salvo aqueles que permaneceriam vivos para continuar atendendo às necessidades costumeiras de seus senhores. Mas foi um inesperado incêndio planejado por esses mesmos sobreviventes em retaliação que intensificou aquela catástrofe, deixando nobres e escravos mortos igualmente. Pelos anos que se seguiram, muitos homens de negócios que se julgavam visionários viram um valor histórico naquele solo manchado pelo sangue de inocentes e de seus carrascos vis. E assim continuaram a aprimorar a construção de modo que se adaptasse à modernidade evolutiva. Hoje, os visitantes desavisados que ousam entrar lá apreciam pela manhã, entre os espíritos dos nobres, toda a festividade alegre que tomou conta da primeira parte daquele dia cruel de Natal. Mas é durante a noite que se dão conta de que os espíritos extravagantes dos ricos haviam se transformado nas almas penadas dos escravos, e que, como intrusos, seriam absorvidos pelo solo maldito, tendo suas existências aprisionadas àquela estalagem para reviver, ao lado dos mortos, aquele evento bárbaro por toda a eternidade. Depois de ouvir toda aquela história assustadora, voltei imediatamente para casa e agradeci por ser mulher e caminhar sempre com um espelho de bolso. E entendi o porquê de tanta hostilidade dos nativos para com forasteiros. Não confio mais em dormir sob qualquer teto que não seja o meu. Afinal, sabe-se lá que história grotesca se esconde por debaixo do solo daquela construção.